momento Papo de Mãe está no ar. Como saber se já é hora de seu filho comer sozinho, se trocar, tomar banho, escovar os dentes por conta própria? Adquirir autonomia faz parte do processo de crescimento. Mas qual é a hora certa? O Renato Kaufmann, escritor, tem 2 filhos, a Lúcia, de 8 anos, e o Gael, de 2. Renato, com o segundo é mais fácil? Cada criança é diferente, então algumas coisas são, outras não. Por exemplo, a Lúcia, quando comia sozinha, era comida no cabelo, no teto. O Gael já come mais comportadinho. Bom, às vezes tem uma questão até de personalidade, né? Também chega o momento das crianças ajudarem com as tarefas da casa, não só pela autonomia, mas para assumir responsabilidades. E a gente descobre que tudo isso pode começar mais cedo do que imaginamos. A Natércia Tiba é psicóloga e eu quero saber, tem muitas coisas que o pai e a mãe fazem pela criança porque acaba sendo mais rápido e mais fácil? Certeza que fazem e retardam o desenvolvimento. Sim. E cada vez mais a gente descobre a nossa capacidade, começa muito cedinho, né, de fazer, depende do estímulo. Porque às vezes os pais não querem sujeira, né, que nem o Renato falou, que a Lúcia comia, sujava o cabelo, suja o chão, então é mais fácil você dar a comida, mais rápido, né? Sem dúvida. Mas daí, assim, mesmo o bebê já pode criar uma certa independência? Acho que dentro da capacidade, é importante os pais saberem, capacidade motora, né, que fase do desenvolvimento meu filho está, para saber o que ele já é capaz. Mas o que ele ainda não consegue fazer sozinho, vocês vão criar uma parceria e você vai fazer por ele junto. Então, vamos guardar, a criança ainda não sabe guardar o brinquedo, mas então você pega uma caixa bem grande que ele vai jogar dentro, isso logo ele sabe fazer. Então, você também vai adaptando, né, para que ele consiga fazer as coisas, isso é fundamental. E a criança, ela é participativa em si. A gente que acaba deixando ela folgadinha daquele jeito, que a gente faz, ai, deixa que eu faço. E aí depois a gente quer que ela faça. É verdade. Aí dá bronca porque ela não faz, mas não deixa ela fazer, né? Renato, você acha que com o primeiro filho você tem mais tempo, dá para você acabar fazendo mais as coisas, com o segundo filho você acaba delegando mais? É difícil fazer essa comparação, até porque, assim, são mães diferentes, com personalidades diferentes. Mas Seus filhos têm mães diferentes. Sim. Mas eu tenho visto, assim, o Gael está sendo mais organizado. A mãe dele é muito arrumada. Então, assim, depois que brinca, ela fala, não, agora tem que guardar o brinquedo. A Lúcia puxou mais para o meu lado, que eu sou mais bagunçado também. Então, a Lúcia, eu preciso ficar em cima para lembrar ela de guardar as coisas. E você acha que precisa mesmo dar essa autonomia para a criança, que ela precisa ir começando a fazer as coisas? Sei lá, arrumar, mesmo que não fique tão bem arrumado, mas dela criar essa responsabilidade já de pequenininha? Nossa, eu acho muito importante. Essa autonomia é o maior presente que você dá para a criança, porque assim, é muito difícil descobrir a hora certa, mas com certeza, inclusive ajudar na casa. Então, assim, a Lúcia, eu peço para ela ajudar a pôr a mesa. Ela ainda não cozinha, né? Vai ser muito bom a hora que ela fizer um café da manhã para mim. Mas é isso, é perceber aquilo que já está ao alcance da criança, né? E dar para ela essa autonomia. A possibilidade e aquele de, ok, faça o melhor que você pode fazer. Mas aí nós, como mães, né, e pais, temos que aguentar e deixar do jeito que ela foi capaz de fazer. Então, se a cama dela ficou aquele bololô embaixo da colcha e aquele, você vê se foi o melhor dela, para ter que refazer ou não. Se foi, a gente também tem que lidar com isso. E ela vai se desenvolvendo também, até, por exemplo, segurar uma colher, né? As habilidades motoras, né? É importante também, né? E perceber a personalidade de cada filho, né? Os meus 2 filhos são meus e eu tenho um toque de arrumação absurdo. O segundo é super bagunceiro. Então, eu até sei que eu vou exigir diferente. Os métodos que eu uso para que ele aprendesse, que eu usei quando ele era menor, né, aprendesse a guardar as coisas, foram outros. Então, reconhecer a personalidade de cada um. A gente até aprende, né, porque a gente escutava muito, puxa, mas eu criei todos da mesma maneira. E a gente acaba aprendendo que não dá para criar todos da mesma maneira, justamente porque são pessoas diferentes, não é isso? Sem dúvida, totalmente diferente. E a gente tem que aprender muito com os nossos filhos também, eles nos ensinam isso, né? Quais são os limites. O problema é que no fim a gente acaba passando um pouco, é o que você falou, da nossa personalidade, né? Se eu sou mais bagunceira, né? Acabo deixando mais o filho ser mais bagunceiro, se eu tenho toque, acabo exigindo mais, né? Renato, você como pai é daqueles que anotam tudo porque tem os pais que a primeira vez que comeu sozinho, ou a primeira vez, tem até aqueles álbuns, né, que assim, a primeira vez que se vestiu sozinho. Quando eu era mais ativo no blog, eu marcava mais esses momentos. Agora é meio assim, tipo, eu nem lembro. A Lúcia fala assim,
Ai, pai, qual foi a primeira palavra que eu falei? Gato. Mas você sabe que a criança também é esperta, é muito inteligente. A criança já sabe fazer as coisas sozinha, mas às vezes ela fica com preguiça. Ai, não consigo cortar o bife. Aí vai viajar, mas se você for viajar para o acampamento, você tem que saber cortar o bife sozinho. Ah, não, no acampamento eu corto. Né? A criança também lida com isso, né? Joga com isso. Né? Certeza. E olha, aí você tocou num ponto super importante. Porque quando está mais difícil da criança desenvolver algum comportamento, como comer sozinha, cortar o próprio bife, você fala, filho, isso é tão importante para você poder viajar com seus amigos, viajar com a escola, para que ele perceba, aqueles filhos que vão ficando mais resistentes, que a autonomia é um ganho para ele, né? Porque muitos ficam, não, isso é trabalho infantil, eu vou ter que te ajudar a arrumar a casa, né? Que na verdade para ele é bom ter. É um crescimento. Exatamente, dele saber que ele vai levantar, ele vai arrumar o quarto dele do jeito dele, conforme ele vai crescendo, né? A nossa conversa já continua. No próximo bloco, vamos falar da questão das escolhas. O que a criança pequena já pode escolher e o que ainda cabe aos pais. A gente já volta. Estamos de volta com o Momento Papo de Mãe. O assunto hoje é a autonomia da criança. E quando as crianças começam a se vestir sozinhas, por exemplo, aí elas querem escolher o armário todo e fazer 1000 combinações, né, Natécia? Aí como é que a gente pode deixar com que a criança comece a fazer suas escolhas, para ela entender que ela já é grande para escolher algumas coisas, mas ainda é pequena para escolher outras? É verdade, ela vai querer ir de regata no frio, né, de japona no calor. Então é importante que você delimite as possibilidades dela. Então ela não vai ter o armário inteiro. Então você pega 3 mudas de roupa, por exemplo, e vai falar, filha, olha, tem essas daqui. Qual que você quer ir? É claro que no começo ela vai falar, eu quero aquela, tal. Não, filha, eu estou te ajudando. Você pode escolher entre essas daqui. E precisa dar um limite mesmo. Quando as crianças fazem aquelas combinações nada a ver, né? Que você vai sair com ela na rua e morre de vergonha. Deixa. Então, na verdade, assim, você vai ensiná-la a se adequar. Porque por mais que a criança precise manifestar a personalidade dela, os gostos dela, que nem estão prontos ainda, mas estão começando a se manifestar, existe uma adequação social. Né? Então, se tiver de uma maneira, você fala, olha, hoje não está muito legal isso que você está, mas como a gente vai na casa da vovó, tudo bem. Você vai explicar para ela, mas olha, para ir no shopping, filha, assim, não dá. Eu vou de qualquer maneira, mas se você não puser uma roupa mais adequada para o shopping, né, você não vai poder ir. Então, ensinando para ela essas noções que são sociais, né? Tem questões sociais. Já aconteceu isso na sua casa, Renata? Já, porque a Lúcia, assim, é uma menina muito criativa. Então, agora, quando o vestido não serve mais, ela pega uma tesoura e transforma numa nova coisa. Ela pegou um vestido de tubinho e transformou numa sainha com um top. Eu falei, ok. Ela pegou um outro e transformou num tipo de macacão, vestido, uma coisa muito estranha. E aí eu falei, olha, filha, com esse você já não sai. Mas também não pode podar ali uma futura estilista, É verdade, né? Às vezes ela vai nos sustentar todos fazendo isso. Mas a minha pergunta, por exemplo, assim, outro dia ela não queria pôr o casaco, ela falou, pai, mas eu não estou com frio, eu não quero sair. Assim, eu deixei ela sair sem casaco, assim, pensando, ela vai sentir frio e vai aprender. Tá certo, assim, errei de deixar ela sentir frio ou é parte da autonomia ela mesmo perceber que errou na escolha do vestuário? Nesse momento você tem que conhecer um pouco mesmo o seu filho para falar, ele sente menos frio, sente mais frio, mas o ideal, por mais difícil que seja, né, porque para os pais, frio é quando a gente sente frio, né, e a gente quer pôr casaco, é realmente deixar ele experimentar e ver que, puxa, ela passou frio, né? Olha, da próxima vez ela vai colocar. A gente tem que deixar eles errarem, é uma experimentação viver, né? Mas para o pequenininho, aí você precisa impor mais, né? Como é que é com o Gael? Gael, assim, quando ele não quer, ele parece um polvo, né, se mexendo. Mas assim, ele não tem escolha. Vai sair de casaco, sai de casaco. Tipo, a gente bota e sai. E outras escolhas, né, Natácia? A escolha da comida também, né? Tem coisa que tem que comer, que é importante comer. Não dá para escolher comer macarrão todo dia, por exemplo. Exatamente. Então, e o que os pais precisam fazer neste momento, ainda mais porque lá por volta dos 2, tudo que é verde é excluído. Até a gelatina verde eles não querem mais comer. Né? Você vai ensinar o que é o mais importante. Então, eles precisam ter essa noção que se vai comer um pouquinho daquele verdinho, um pouquinho do arroz e feijão, talvez ele possa comer a gelatina depois. Se não comer nada disso,
né? E os pais acham que o filho vai ficar desnutrido pulando uma refeição. Não fica. E é importante que eles sintam fome. E aí policiar e falar, não, você não vai comer. E aí também tem o outro lado, né? Que os pais acabam deixando os filhos escolherem tudo. Por exemplo, na hora do lazer da família, né? Ah, é o filho que decide tudo. Tem que ter uma divisão. O filho tem que entender que não é só ele que vai escolher, né? Existe já a tendência da criança que é egocêntrica de achar que ela é o centro do mundo e tudo vai ser da maneira dela. Por isso que a gente depois se pega sem o filho no carro ouvindo musiquinha infantil. De tanto que você já ficou ouvindo a musiquinha do filho. Então eu até falo que poder fazer a lista de música é super interessante, porque você vai botar música de todo mundo da família. Esse é um exemplo concreto. E a criança vai ter que ouvir, ai, mas eu não gosto disso. Então, mas esse eu gosto da mamãe, você tem que respeitar. Porque isso é um aprendizado. Nenhuma criança cresce sabendo fazer isso. Renato, na sua casa, como que é a questão das escolhas? Para mim funciona melhor quando eu dou opções para a Lúcia. Pode ser esse ou esse, qual você prefere? Ela se sente participante, mas também assim não está impondo nada fora do comum. Então para a gente isso funciona. Mas mesmo com a criança pequena, de não deixar que ela imponha todas as músicas, todos os gostos, não é? Para achar que ela que manda na casa, que não... Não, quem manda sou eu. Todo mundo tem que ouvir o que eu gosto. Ótimo exemplo, né? Não tem divisão, né? É só o seu gosto. E a gente acha que o pequenininho não manda, mas manda. Se tirar a música dele, ele chora. Então você põe de novo a música. E assim vai. Olha, chegou a hora da participação dos telespectadores. A Pamela Coutinho Dias, de Cuiabá, Mato Grosso, escreveu para o nosso e-mail. Ela diz o seguinte, ó. Eu tenho uma filha de 3 anos e ela está com muitos ciúmes da prima que nasceu recentemente e agora ela deu para se jogar no chão. E quando tem alguém por perto, pessoas que ela nem conhece, ela corre para a pessoa e fala, ai moça, mamãe está brigando comigo. Eu fico sem saber o que fazer, me ajudem. Ai, Pamela, que situação difícil. Se ela recorrer a uma mulher, por exemplo, que já é mãe, talvez ela te entenda e consiga te ajudar. Mas o que você precisa entender nesse momento é de chegar para ela e ela entender o que é os ciúmes e por que os ciúmes. E ela com 3 já tem tanta coisa que a bebezinha não consegue fazer. Mostrar os ganhos que ela tem por ter 3 anos. É importante ela entender como é esse sentimento de ciúme dela para que ela não precise criar situações em que ela esteja manipulando. Porque aí já passa, quando ela vai pedir ajuda para o outro contra você, ela já está manipulando a situação. Então é importante sentar com ela e explicar que isso não é uma coisa possível. Você não pode abordar uma outra pessoa para colocar uma coisa que é da nossa família. Isso precisa ser dito. Se ela fizer ser retirada do local, para ela perceber que é muito inadequado. Bom, e ela vai ter que aprender a lidar aí com o ciúme da priminha, porque imagina quando vê um irmãozinho ou uma irmãzinha, né? Daí é uma outra situação. Obrigada, Pamela, por nos escrever e assim participar do programa. Eu quero agradecer também ao Renato por ter vindo. Obrigado. Quero agradecer a Ana Tércia, mostrar o seu livro aqui, Mulher Sem Script, né? É isso aí. Tá nas livrarias, seu livro? E fala muito desse universo que é tão complexo, né? De ser mãe, dar conta de tudo, olhar para cada filho de um jeito diferente. Obrigada. Olha, o Momento Papo de Mãe chegou ao fim. Participe você também, escreva pra gente e até o próximo programa. Até, tchau! Como pais, a gente precisa lembrar que para desenvolver autonomia, a gente tem que aprender a fazer escolhas. E nenhuma criança nasce fazendo escolhas. E ela vai entender que cada escolha tem uma consequência. Então esse é o nosso papel, a gente precisa ajudá-la para assim poder desenvolver a autonomia.